muita gente pode torcer o nariz, pode falar que é um assunto chato, vamos falar disso, mas, cara, a gente tá num momento muito importante para levantar essa pauta, porque essa discussão com a Copa do Mundo, ela meio que saiu da parte de jornalismo, foi para a boca de todo mundo, até que limite isso, o governo tem culpa, não tem culpa, deve se liberar a aposta. Como que a gente podia começar isso? Falando sobre apostas, falando sobre a ideia de que um governo tem que controlar ou não, quem controla é a própria pessoa, mas aí é o vício que entra. É tanta questão, né? Os influenciadores que levam as pessoas a fazerem as apostas para perder, se eles ganham com isso. São tantas questões, eu não sei por onde começar. Eu acho que a gente poderia começar dentro do lance da Copa do Mundo, né? Vamos pegar isso de base, né? A gente estava com uma polêmica muito grande, mas assim, as bets elas entraram e elas aproveitaram a paixão, né? A gente está no período da economia da atenção. Você tem que fazer tudo para chamar atenção, porque picou-se milhares de pessoas, milhões de pessoas que produzem conteúdo, você precisa fazer isso. O que chama atenção historicamente no Brasil é o futebol, né? Para colocar as pessoas para assistirem 90 minutos, é uma paixão do brasileiro e as bets entraram aí. É a maior audiência, sim, todo mundo batendo recordes de audiência, né? Sim. E aí, cara, as bets elas acabaram criando um sistema de retroalimentação em que hoje o futebol brasileiro não sobrevive sem as bets, e as bets precisam muito do futebol brasileiro para aparecer e para conseguir, enfim, que as pessoas apostem. E junto a isso, você tem irmandade com a TV, com a internet, com essa questão do futebol, você tem os influenciadores, que é realmente quem faz o cara apostar. Pois é. Que tá no seu celular. Não tá na televisão, você não precisa ligar mais a televisão e ver uma pessoa falando. Tá no seu celular. Exatamente. Você passou, tá lá. E aí a discussão que teve esses dias atrás, que eu acho que todo mundo aqui acabou entrando para discutir, é que dentro da internet, certos canais, eles começaram a fazer um apelo, que foi considerado, de certa forma, um apelo bem incisivo, misturando a paixão pelo futebol, o argumento de autoridade e a publicação de odds, né? Porque odds, para quem não sabe, é aquela probabilidade de acertar algo que a casa paga. Então ele fala assim, o Joel vai defender... Por exemplo, a Argentina tá muito forte no jogo contra um time menor, com uma seleção menor. Se você apostar na Argentina, vai pagar menos porque a possibilidade dela ganhar é muito maior. Então se você aposta no azarão, você tem muito mais chance de ganhar, se ele ganhar. Mas também a chance de você perder é maior. Exatamente. E aí alguns influencers, o que eles têm feito? Eles têm apostado no azarão. As pessoas que não acompanham o futebol... Elas não apostam, na verdade. Elas fingem que apostam. Né? Eles fazem uma simulação de aposta e as pessoas vão junto. O objetivo é esse. E quando você coloca a odd ali e você tem um narrador, por exemplo, falando, olha, mas esse time tá bom. Não tá ruim, dá pra acontecer qualquer coisa no futebol. Ganhou de não sei quem. Exatamente. Tem o jogador... Rapaz, o Vozinha. O Vozinha... Todo mundo tá ouvindo falar do Vozinha. E aí, essa odd aparece ali, você mistura paixão, argumento de autoridade e a probabilidade de ganho. Isso é uma mistura que faz com que as apostas supostamente aumentem. E aí a gente entra novamente nessa discussão das bets, porque agora elas se misturaram tanto com o futebol e elas estão passando dessa maneira para milhões de pessoas, 20, 30 milhões. O que a gente está falando é da internet, né? Do YouTube, que você tem 20 milhões de dispositivos conectados. Mas você está num boteco que tem, sei lá, 80 pessoas, 100 pessoas assistindo, esse número pode se multiplicar até por 2. E aí voltou-se essa discussão muito grande, porque quando você mistura paixão com as apostas, a mistura é boa para as bets e ruim pra gente. Eu acho que a questão, Pimentel e Bezerra, é ética, criminal. A gente tem várias questões para falar aí, né? A primeira é ética, né? Até pode ser dentro da lei, mas o que é ético dentro disso, né? Eu penso na questão ética, mas eu penso também na questão de saúde pública e depois na terceira camada também na questão pra gente, a gente vai pagar isso. Segurança pública também, mas como eu não assisto Brasileirão, eu torço pelo Fluminense, mas eu não assisto Brasileirão. A primeira vez da minha vida que eu fui inundado por bet foi na Copa do Mundo. Então eu fiz perguntas. E é isso que é o incrível, porque muitas pessoas que não assistem futebol, principalmente público feminino, que não liga muito para futebol, na Copa do Mundo a família inteira tá assistindo. Filho. O Vilela, eu conversei com um diretor de um hospital privado esses dias. Ele disse, Pimentel, o meu maior problema não são com os médicos nem com os enfermeiros. O meu maior problema são com as enfermeiras. Eu jamais imaginei que mulheres
fossem tão apaixonadas por bets, né? Ah, é? E Eu ele, imaginava isso também. o RH dele lá detectou inúmeras profissionais de saúde, né, num hospital privado, já com um problema endividadas e tal. E quando foi o contato? Porque eu, por exemplo, como não sou apaixonado por futebol, meu contato foi no Cazé. E eu também não sabia o que era odd. Quando anunciou uma odd 4.0, eu não sou muito bom em matemática, eu reprovei nisso no colégio Odd militar. boa, viu, velho? É? Quando 4.0? quando eu vi a odd... Como que funciona? É até Aposta cinco? 1 ganha 4. Ah, tá. Isso quer dizer 4 vezes era uma o que você coloca, sequência, mas era uma sequência de 3 acontecimentos. Os 2 centroavantes marcarem no primeiro tempo. Então isso aí são 2 gols de 2 pessoas distintas no primeiro tempo. Né? Então, assim. É uma chance muito É uma pequena. chance que eu não sei como é calculada essa odd. Eu não sei se isso é verdadeiro, se tem transparência também nisso, né? Mas ele disse que era uma chance razoável. É um algoritmo, né, que vai calculando isso, né? Mas eu queria ver a transparência disso aí. Ah, sim. Eu quero ver se a chance disso acontecer realmente é de 25%, sabe? Então, assim, eu fiquei assombrado com isso e comecei a perguntar para amigos médicos, eu nunca tinha estado com Bezerra, né? Qual vai ser o legado da Copa do Mundo, além da eliminação do Brasil nas oitavas de final? Qual vai ser o legado? Uma das principais, eu vi o Eduardo Moreira, né, falando que uma das principais patrocinadoras da Copa do Mundo é uma empresa que faz previsões de mercado que não existia até janeiro. Sim. Ou seja, olha, ela não existia em janeiro e já está patrocinando a Copa do Mundo. Olha o quanto se ganha de dinheiro para patrocinar uma Copa do Mundo, né? Em todos os aspectos. E o Pimentel está tocando numa coisa super importante, que é o fato que a gente não está pelo menos, assim, pelo menos nos grandes debates eu não tenho ouvido muito, que é o quê? O impacto de saúde pública agora no curto, no médio e no longo prazo. Cara, todo mundo me conta uma história de alguém que... Eu não sei vocês, mas o que eu recebo de DM, perdi tudo no jogo, eu sou viciado em aposta, me ajuda. Cara, é muita gente. O tempo todo. E tem uma coisa que me preocupa ainda mais. Também por aquilo que o Pimentel estava falando aqui. A Copa do Mundo, além de ser o evento mais visto, o evento esportivo, é o evento mais visto do mundo. Não existe comparação. Não tem nada que se compare. O fato é o seguinte, ela tem uma característica, que é o quê? A família vê. Então tá lá, tá o cara, tá a mulher dele, tá a criançada e tal, o avô, tá todo mundo ali. E tá todo mundo exposto. E um dos grandes problemas é o quê? Quando você normaliza, por exemplo, quando você tá ali bombardeando essa mensagem para cima da criança, associando o esporte, saúde, as histórias de esperança, de superação. O esporte sempre foi isso. Claro. Agora, quando você começa a conectar o esporte à aposta, quer dizer, ao ganho, a esse ganho estranho que você não sabe muito bem de onde vem, como se dá, sem transparência nenhuma, isso é um problema gravíssimo. E tem uma coisa que eu não sabia, porque eu não sou um cara, enfim, eu não curto muito essa coisa de jogo e tal, não sei o quê. Graças a Deus também eu não tenho a menor... Não eu vou pra não tenho Las nem Vegas interesse. e nem jogo, assim. É uma coisa que eu não tenho nem interesse. Eu já trabalhei, há anos atrás, eu trabalhei muito com o pessoal do ambulatório do jogo patológico. Da USP aqui em São Paulo, porque a gente trabalhava na época a questão dos bingos. Porque muita gente achava que o bingo era um negócio, Minha inofensivo. ex-sogra perdeu 2 apartamentos no... Eu falei, como que perde apartamento no bingo? Porque você joga com 50 cartelas. Tem um esquema que você jogava com 50, 60 cartelas. E na época não se falava nada disso. Mas o impacto em termos de saúde pública era enorme. Mas a pessoa tinha que ir até o bingo. Sim, diferente. Agora mudou. Por quê? Agora você tem uma exposição, era aí que eu ia chegar. Você tem uma exposição muito maior. Tá ali, tá no celular, tá na palma da mão, tá na televisão. 24 horas por dia. Você tem o Pix, que é um instrumento rápido de pagar. E a gente sabe que o mecanismo para impulsionar, o gatilho principal para a compulsividade, qual é? Quanto menor é o tempo entre a decisão da aposta e o resultado, perfeito, maior é a possibilidade de acionar o gatilho da compulsividade. Então, uma coisa, por exemplo, que eu não sabia era o quê? Normalmente, a bet do futebol não é ela o principal instrumento de compulsão e de vício. Ela abre o portal, porque o que faz, ela leva principalmente para o caça-níquel e para aqueles outros que são rapidinhos. Aí você entende por que, por exemplo, você tem tantas mulheres que estão se envolvendo, você tem tantos idosos que também estão se envolvendo. Por que você tem tanta criança? Não é que ele está apostando, não é que ela está apostando no jogador que vai fazer o gol, no cara que vai bater o pênalti, ou se o cara vai levar... Não, adrenalina. Ela entrou ali.
Ela entrou pela Bet, mas dali dentro começa a propaganda. Vem pra cá. Vem jogar no caça-níquel, vem jogar nos outros jogos, e esses ainda mais poderosos no sentido de desatar um gatilho. Então, assim, só em termos de números, e devolver a bola para vocês aqui, mas eu estava lendo ainda hoje, são um dado que confirmou, os brasileiros já gastaram, desde o começo da Copa do Mundo, em 20 dias, já apostaram mais de 500 milhões de reais. A grande pergunta é, esse volume de dinheiro, ele não brotou do chão nem veio da árvore. Ele saiu de algum lugar. Normalmente ele atingiu a população mais vulnerável e os números estão mostrando o quê? Estão mostrando que esse dinheiro está deixando de ir para a compra do remédio, 11% da população deixou de comprar o seu remédio, para poder fazer a aposta. 14% dos meninos, dos garotos que estão na faculdade, deixaram de pagar a mensalidade por alguma questão relacionada à dívida de jogo, entre outras tantas coisas. E um número outro, chama muita atenção, 140% do aumento de atendimentos no SUS nos últimos 4, 5 anos, relacionados à ansiedade, depressão e tentativa de suicídio, relacionado ao quê? A questão do jogo. Falam muito também do comércio local, né? Que destrói o comércio local. A padaria, o mercadinho, não essas grandes redes, né? Que essas elas acabam ganhando sempre, mas todo aquele comércio local estão deixando de consumir, cara. O laboratório que estuda pesquisa estuda jogo lá na USP, tem uma matéria no Café da Manhã da Folha de São Paulo, no UOL Prime, que já começou a se identificar pessoas que estão entrando no crime e cometendo furtos, ou pequenos assaltos, ou estelionato, por conta da ludopatia. Do desespero. Porque a ludopatia, diferente de outras dependências... Tipo de droga? Ela demora muito para ser descoberta. Então, quando a família tá jogando a madrugada inteira lá... Porque, como o Bezerra falou, o que acontece? As bets fazem, e aí você entra no site da bet, ele te joga para um cassino, um time da vida e tal. Porque no futebol, você depende ali de um tempo que a gente tem que o cara pode desistir, ou é um tempo que aquele sistema de dopamina que vai lá em cima do cara demora um pouco que a partida tem que acontecer. E o que faz o cara frustrar é o reforço intermitente, que é o quê? Ele perde, ganha. Aí o cara ganha, e aí sobe a dopamina aqui, ele vai jogar até ganhar de novo. Então é isso que acontece. Está acontecendo isso e a ludopatia é uma das últimas dependências a se descobrir. A hora que se descobre que a gente está devendo pro banco, pro agiota e tal, e aí quando chega na família e a família descobre isso, o cara acaba perdendo tudo. Então tem essas questões também. É invisível, né, Joel? É invisível. O cachaceiro tu percebe, o usuário de crack tu percebe, o maconheiro, mas o do jogo tu não percebe. O Vilela pode estar jogando aí. Mas só um comentário de uma pessoa aqui, para vocês entenderem que às vezes a galera não sabe o que a gente está falando. Ó, como levar pessoas que não entendem de apostas esportivas falar sobre as bets? Acabaram de falar que não gostam e nem apostam. A gente não está falando sobre se é gostoso jogar ou não, ou como se joga. É bom ou não. A gente está analisando o efeito disso, cara. Então tem que fumar pedra para falar disso. Exatamente. É isso.